Ok, galera, então agora a gente vai no estudo dos quadrados. Então a gente vai começar analisando um quadrado e eu vou fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez no exemplo anterior. Dá uma olhadinha nesse quadrado aí. Eu vou primeiro traçar a circunferência que circunscreve esse quadrado aí. Agora, dá uma olhadinha no raio desse quadrado. E percebe que quando eu traço os outros raios que ligam até o vértice desse quadrado, eu formo 4 triângulos iguais ali. Novamente, lembrando, lá no início quando eu falei que um polígono de n lados separa ali em n ângulos centrais, ou seja, em n triângulos isósceles ali. Essa parte aí vocês já estão ligados, né? A gente traçou ali 4 triângulos iguais. E presta atenção nesse ângulozinho central vermelho aí. Lembra que esse ângulo central ele era dado pela divisão de 360 graus pela quantidade de lados, já que determinam ângulos iguais? Então esse ângulozinho central aí vai ser 360 dividido por 4, ou seja, 90 graus. Lembra qual era o próximo passo que a gente fazia? Traçava o apótema. E quando eu traço esse apótema, eu estou separando aquele ângulo central ao meio. Então eu vou ficar com 45 aqui. Ou seja, eu formei um triângulo retângulo de lados R, apótema do quadrado e o lado do quadrado sobre 2. Nenhum mistério até aí, é a mesma coisa. Vou aplicar a trigonometria novamente. O cosseno de 45 é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Só que o cosseno de 45 você já sabe da tabelinha dos ângulos notáveis, que é raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2 igual ao apótema do quadrado sobre o raio. Multiplica esse troço cruzado. Você vai chegar que o apótema é o raio raiz de 2 sobre 2. Tranquilo? Agora, vamos fazer o seno de 45. O seno de 45 também é raiz de 2 sobre 2. E ele vai ser o cateto oposto a ele sobre a hipotenusa. O cateto oposto é o lado sobre 2, a hipotenusa é o raio. Então vai ficar L sobre 2 sobre o raio. Raiz de 2 sobre 2 é igual a L sobre 2 sobre o raio. Quando eu multiplicar cruzado, esse 2 vai anular com o 2 de baixo ali do L. E aí você vai ter que o L é R raiz de 2. Perfeito? Passei mais rápido porque a gente já fez o raciocínio igualzinho ao anterior, tá bom? Já estava bom. Diz que ia mudando para melhor, não estava muito bom. Estava meio ruim também. Estava ruim. Agora parece que piorou. Então eu cheguei nas nossas duas relaçõezinhas, relacionando o apótema do quadrado com o raio e relacionando o lado do quadrado com o raio. Então vamos colocar esses nossos valores na nossa tabelinha marota. A gente já tem lá os valores lá do triângulo equilátero, que a gente acabou de ver. E agora a gente vai adicionar os valores do quadrado, perfeito? Então o apótema do quadrado é o raio raiz de 2 sobre 2 e o lado do quadrado é o raio vezes a raiz de 2, como a gente viu no vídeo anterior. Perfeito? Perfect. Então agora dá uma olhadinha nessa outra questão do Enem. 3 minutinhos para você fazer, depois você volta aqui. Vai lá. Essa questão, ela se parece muito com a questão que a gente fez lá no triângulo equilátero. Só que agora ele fala que você tem uma escultura, né, uma exposição de arte, onde você vai ter que colocar uma escultura para ser exposta em cima de uma plataforma. Só que essa plataforma ela tem um formato circular e quando você apoia essa estátua em cima, né, essa escultura aí em cima, por medida de segurança, ela não pode ficar para fora da estrutura, né, da plataforma. Então vê se a situação que você tem não é essa. Ó, olhando de cima, a escultura ela tem uma base quadrada e ela tem que ficar exatamente dentro da minha plataforma circular, correto? Então vê se não é essa situação mínima que ele quer. Ele não pode ter esse quadrado passando pela circunferência, então ele tem que estar ali dentro dessa circunferência. A gente tem um quadrado inscrito na circunferência. E ele quer saber justamente qual é a relação do raio dessa circunferência e do lado desse quadrado. E aí lembra, se você já sabe a tabela direto, essa questão você fazia em menos de 1 minuto. Por quê? Porque pela tabelinha você já sabe que o lado do quadrado ele é o raio vezes a raiz de 2. Você não precisa fazer aquele raciocínio todo de novo. E se você já sabe que o lado é igual ao raio vezes a raiz de 2, nas respostas ele está querendo o raio em função do lado. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar o raiz de 2 para o outro lado dividindo. Então o raio vai ser o lado sobre a raiz de 2. Mas isso aí, gente, acontece para esse caso que eu desenhei, onde o quadrado ele está exatamente ali dentro da estrutura. Só que essa estrutura ela pode ser maior, concorda? Dá uma olhadinha no desenho. Vê se não pode acontecer isso, onde a estrutura seja bem grande e o quadrado esteja ali dentro, só não esteja inscrito. Isso pode acontecer.
Então essa medida desse raio, ela pode ser maior do que o L sobre raiz de 2. Concordam? Então, por causa disso, letra A. Porque ele pode ser maior ou igual àquele valor que a gente achou ali. Ok. Então agora a gente vai